vamos falar agora sobre a reunião ministerial que o Lula fez hoje, né? Juntou os ministros todos, supostamente, para falar sobre orientações do governo e coisa e tal, mas na verdade era mais uma tentativa de bater no peito e falar soberania, soberania. Foi o que o Lula fez a reunião inteira aqui, ó. Lula usou um boné com slogan nacionalista, deu recados contra tarifaço, chamou o Eduardo de traidor e falou contra as big techs também. Pois é, meu amigo, ou seja, o Lula está comprando a briga com o Trump. Depois da conversa com o filho do Jorge Soros ontem, ele está dizendo que vai comprar essa briga dos europeus, da esquerda europeia, contra o Trump, né? Só que o problema disso é aquilo que eu já falei. Primeiro que é uma briga perdida, porque até lá na Europa a direita está crescendo pra caramba e a esquerda não vai durar muito tempo. E segundo, porque o Brasil não tem cacife para brigar com o Trump. O Brasil vai se ferrar nessa história. Ou seja, é uma estratégia que interessa a esquerda europeia, interessa a esquerda brasileira, interessa ao Lula particularmente, interessa ao Alexandre de Moraes, mas para o resto dos brasileiros, inclusive para os outros que não tem nada a ver com essa história, isso pode ser trágico, porque pode jogar o Brasil numa rota de conflito com os Estados Unidos e a gente se fuder completamente nessa brincadeira. Essa notícia foi sugerida por não foi sugerido por ninguém, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, não tem muita novidade para falar sobre essa fala do Lula na reunião ministerial, né? Ele convocou uma reunião ministerial, eu acho que é a terceira reunião ministerial que ele faz no governo dele. Reunião ministerial, vocês sabem, é chamar todos os ministros para fazer uma grande reunião, para falar como é que estão as coisas, o que vai fazer e coisa e tal. Todo presidente faz isso, Bolsonaro fazia isso também de vez em quando. Não dá para fazer reunião ministerial o tempo todo, porque é muito ministro no final das contas. Mas o Lula chamou essa supostamente para avaliar a situação e tentar botar medidas, né? E aí, claramente, o que ele queria fazer, o que ele deve estar preocupado é com a perda de apoio que ele está tendo, da mesma forma que o Alexandre de Moraes está tendo perda de apoio lá no gabinete dele, o Lula está tendo perda de apoio entre os apoiadores políticos dele, até os ministros, muitos ministros do Centrão estão querendo sair do governo Lula, e aí o Lula está tentando atrair esse pessoal, dizendo não, que nós somos viáveis politicamente, que a nossa plataforma agora é bater no Trump. É uma plataforma burra. Mas o Trump é temporário. Pode até ser temporário, foi o que o Haddad disse, né? O Trump é temporário, pode até ser temporário, mas veja, o Haddad e o Lula são mais temporários ainda, né? O Haddad e o Lula saem em 2026, se tudo der certo, né? O Trump fica até 2028 no mínimo, porque existe uma chance muito grande de, embora o Trump em si saia em 2028, ele não pode mais ser presidente americano, de continuar controlando através, seja do Vance, seja do Marco Rubio, né? Ambos são os cotados a serem o próximo candidato do Trump em 2028. Tá longe ainda, a gente não sabe qual dos dois vai ser, pode ser até uma terceira pessoa, mas de qualquer forma, os republicanos, particularmente os republicanos próximos ao Trump, continuando esse governo do Trump, o Trump vai continuar, meu amigo, essa coisa não vai parar aqui não, né? Enfim, a notícia aqui do Lula foi essa briga com o Trump aqui. Trump publicou de novo ontem às 21 horas uma nota ameaçando outra vez quem se mexer com as big techs dele vai sofrer consequências. O Brasil é dos brasileiros e não sei o que lá. Meu amigo, você já provou a pensar que você está apostando o rabo de cada brasileiro nessa briga sua idiota com o Trump? O que o Trump quer é liberdade de expressão, é a mesma coisa que todo brasileiro quer também. Você é que está querendo bater nas big techs e coisa e tal, e provavelmente por orientação lá do Soros, né? Disse que as big techs são patrimônios americanos e não quer que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele, mas não para nós. Somos um país soberano, temos uma legislação e quem quiser entrar nesses milhões de quilômetros terá que prestar contas à nossa Constituição, né? Terá que prestar contas principalmente ao povo brasileiro, Lula. A Constituição não fala nada sobre Big Techs. O povo brasileiro quer liberdade de expressão. Então quem está errado nessa história é você, não é nem o Trump nem as Big Techs, né? Ou seja, o que o pessoal colocou é que o Trump foi o protagonista na reunião do Lula. E é fato, né? Ou seja, embora o Trump não estivesse na reunião, o que mais se falou lá foi dele aqui, ó. Lula ataca Trump e família Bolsonaro. Não seremos subalternos. Soberania! Soberania! Né? Foi uma besteira danada, sem lógica nenhuma, sem argumento nenhum nessa história. Lula diz que Trump atua como imperador do planeta Terra, e não sei o que lá, né? E, de novo, esse tipo de crítica é a mesma crítica que faz a esquerda europeia e até a esquerda americana, né? Que está apostando no Lula para bater no Trump.
Detalhe, isso pode agradar o pessoal da esquerda americana, agradar o pessoal da esquerda europeia, mas o Brasil não tem cacife para essa briga, não tem dinheiro para essa briga. Vai acabar ferrando o Brasil, ferrando a população brasileira numa briga que não tem como ser ganha. Até porque, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, a esquerda está morrendo, né? Aqui, ó. O pessoal na Europa está falando aqui também, não. A Europa está vendendo sua alma para o Trump, que não deveria se negociar nada com o Trump, que tem que bater no Trump. A esquerda europeia quer a postura do Lula, quer que tem que bater no Trump, tem que brigar no Trump. Ah, mas aí a Europa vai se fuder completamente, né? E aí os presidentes não querem isso, eles sabem que isso é uma roubada, né? Aí bota o Brasil para brigar, o Brasil vai brigar, o Brasil vai se fuder nessa brincadeira, porque enquanto isso está a Europa fechando acordo com o Trump, a China fechando acordo com o Trump, todo mundo fechando acordo com o Trump, e fica o Lula aqui esbravejando, achando que isso vai dar efeito Canadá nele, e não dá efeito Canadá de jeito nenhum no final das contas, né? Ou seja, ficou só nessa coisa. Assim, e também criticou a guerra em Gaza, tá? Ou seja, o Lula também tem reforçado o tom antissemita dele nessas últimas declarações. Eu vou fazer um vídeo lá no canal Mundo e Revolução em que eu falo sobre a guerra de Israel. Eu vou comentar sobre esses aspectos do Lula não ter aceito o embaixador de Israel, e agora Israel está acusando o Lula de ser antissemita, o que é verdade. O Lula é um antissemita, uma vergonha para o povo brasileiro completo, um fantoche do Irã, é o que está acontecendo, o fantoche do Irã, da China e da Rússia. O que está acontecendo é isso. O Lula está fazendo a coisa ajudando esses países todos sem nada em troca, só se fudendo no final das contas, né? Só o Brasil se fudendo. Ou seja, no final das contas, a reunião ministerial do Lula, que era para resolver problemas do Brasil, ficou uma reunião para criticar o Trump, criticar o Eduardo Bolsonaro e não sei o que lá, e tentar unir os ministros. Então, por que o Lula fez isso? O Lula fez isso, não chegaram a lugar nenhum, não vão a lugar nenhum com essa reunião, né? Não teve nenhum direcionamento, nada para se fazer. Para que fez essa reunião então? Foi um palanque do Lula para os próprios ministros. De novo, tem que lembrar sempre disso. Às vezes essas pessoas falam isso, não é para convencer o público de fora, é para convencer os próprios auxiliares dele, que os auxiliares dele já estão começando a querer peidar, a querer sair, não, vamos fazer outra coisa, porque vai dar merda isso daqui, vou pedir demissão e coisa e tal. O Lula falou nessa reunião para isso, né? E mesmo nessa reunião ele ouviu coisas que não gostou, que o ministro Jobim recomenda a Lula que procure abrir diálogo com o Trump. Diplomacia vê um caminho longo, mas tem que ter o caminho, tem que ter esse caminho, né? E é fácil o caminho com o Trump. Aprova a anistia, aprova um projeto de lei das redes sociais que restaura o marco civil da internet e acabou. Eu tenho certeza que se negocia com o Trump qualquer coisa. O pessoal fica falando que, ai não, porque o Trump quer interferir no processo judicial brasileiro, porque a justiça é isenta. Olha só, primeiro que a justiça brasileira não é isenta. Todo mundo está vendo que eles estão fazendo essa perseguição política contra o Bolsonaro, claramente. Né? Mas mesmo que você parta desse princípio, não pode fazer a justiça, não pode mexer com a justiça, não pode obrigar o Alexandre de Moraes a tomar uma decisão, ele é juiz, ele que decide, coisa e tal, beleza. Existe anistia para isso. Aprova-se anistia na Câmara, acaba com essa história toda e pronto, encerra-se esse processo. Resolvido da forma política. Sim, é possível negociar esse caso do Bolsonaro. O Lula não quer isso. O problema do Lula é que ele não quer isso. Ele sabe que em 2026 ele perde para o Bolsonaro e para qualquer um da direita, então ele não quer essa alternativa. Esse é que é o problema do Lula. Não é que ele não pode, ele não quer. O que é muito diferente. E nesse não querer dele, ele está sacrificando todo o Brasil nessa brincadeira. Aqui, ó, o pessoal falou aqui, ó, Trump mostra interesse em dialogar ao evitar citar Lula, diz analista. Embora o Lula passe dia e noite xingando o Trump, dando recadinho pro Trump, brigando com o Trump, não sei o que lá, o Trump não falou o nome do Lula, na verdade. Desde aquela carta botando o tarifaço no Lula, nunca mais mencionou o nome do Lula e nem tem interesse nisso, porque o Lula, meu amigo, não está na mesma categoria do Trump. Não estão brigando o mesmo campeonato no final das contas, né? O Lula poderia buscar a conversa com o Trump. Essa ideia de que o Trump não gosta do Lula, que o Trump está brigando com o Lula, isso é falso. O Trump está brigando com a injustiça que está acontecendo aqui no Brasil, tanto a injustiça contra o Bolsonaro e as pessoas do 8 de janeiro, um monte de gente perseguido, que lembra muito o que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Trump percebe isso como uma coisa pessoal, um ataque pessoal a ele, e também ele está brigando contra a censura nas redes sociais. Então esse é o ponto no final das contas, né? É isso que ele quer. Agora, então, por que o Lula não faz isso? Por que o Lula não tenta esse negócio? Como eu já falei para vocês, não é interesse do Lula. O Lula teme
Bolsonaro livre em 2026. Bolsonaro livre, mesmo que ele não se candidate, mesmo que o candidato seja outro, o Bolsonaro vai influenciar, vai fazer o candidato ganhar da direita, e aí isso é uma porcaria pro Lula, o Lula não quer isso, né? Ao contrário, o Lula aposta na merda, ou seja, ele quer duas coisas, ele quer o efeito Canadá, ou seja, essa ideia de que o nacionalismo, olha só, eu tô com um bonezinho de o Brasil é dos brasileiros e não sei o que lá, e vou bater em todo mundo. Isso vai fazer o brasileiro se tornar nacionalista e gostar do Brasil e não sei o que lá. E no final das contas, ele aposta nisso, mas ele já viu que isso não vai dar muito certo. As pesquisas não estão crescendo muito. Mas ele aposta também na solução Venezuela. O que é a solução Venezuela? A economia brasileira quebrar totalmente, cortar todos os laços com o Ocidente, e aí pronto, a gente vira uma grande Venezuela, que a economia só se afundando. E veja, para quem tá na elite, pro Lula vai dar tudo jóia, bicho. O Maduro tá rico pra caramba na Venezuela. Os Castro lá em Cuba estão ricos pra caramba. O país fica na merda, mas o ditador fica na boa. Então essa solução pro Lula é perfeitamente razoável. Destrói a economia brasileira inteira para ele continuar no poder em 2026. Eu não descarto isso não, porque aí ele pode dizer o seguinte, ele pode dizer que não, que estamos numa briga contra... Olha, vê se não é isso que ele tá falando aqui, chamando o Bolsonaro de traidor e coisa e tal. Ele vai dizer que estamos numa guerra contra os Estados Unidos, então qualquer pessoa que falar a favor da direita é um traidor da pátria e tem que ser preso e proibido de participar de eleição em 2026. Pronto, já está dita o roteiro e aí pronto, só tem esquerda nas eleições de 2026 e acabou, né? E o Lula ganha, né? Não tem o que dizer. Agora, porque se for de outra forma, aqui ó, o clima de já ganhou e o ilusionismo de Lula com sua tropa de choque. O que o pessoal está trazendo aqui, o José Fux aqui da Gazeta do Povo está falando, é aquilo que eu falei também sobre as pesquisas, da Quaest, da Paraná Pesquisas e outras pesquisas que saíram aqui, né? Melhorou o Lula? Melhorou, mas melhorou ali na margem de erro, ali, a coisa pequena, né? Porque essa melhora aconteceu dentro da margem de erro, uma melhora muito pequena, mas também o futuro, ou seja, embora isso tenha melhorado agora, essa melhora aconteceu muito mais pela questão da inflação, que realmente deu uma redução de preços, a inflação caiu por conta do tarifaço. Só que, o que vai acontecer? A tendência daqui para frente é a coisa piorar até o ano que vem. Então, essa vantagem que o Lula tem agora, ela não vai se manter. É uma ilusão. As pessoas não estão gostando mais do Lula por causa do Trump, do tarifaço do Trump, ou dele gritar soberania, soberania, ou qualquer coisa assim. A questão é a inflação. A inflação é que é a preocupação da maior parte dos brasileiros. E essa inflação tende a piorar mais adiante. Esse mesmo efeito que está causando uma melhora agora vai piorar a situação até 2026. Então, embora o Lula esteja todo alegre, dizendo que já ganhou 2026 e coisa e tal, a verdade não é bem essa, não. A situação daqui para frente tende a piorar e muito, né? E ainda pode vir mais bomba daí do Trump. O Trump não está falando nada, está ficando quieto, mas se ele perceber que realmente não tem maneira de concordar com o Lula, ele vai acionar mais tarifas para o Brasil, vai colocar mais punições no Brasil. Não é isso que está ajudando o Lula, então não faz diferença, ele pode botar mais também. Isso vai prejudicar o Brasil. No final das contas, o que está acontecendo é isso. O Lula encampou essa briga anti-Trump no mundo, porque parece bonito, a esquerda no mundo inteiro adorou isso. Vai lá, Lula! Bate no Trump, Lula! Vai lá! Só que o Lula vai se fuder nessa brincadeira, porque não tem como ganhar essa briga, e vai fuder o Brasil inteiro de tabela nessa história, né? Para tentar ele implantar uma Venezuela aqui. Eu espero que o pessoal lá de Brasília esteja atento a isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, compartilhe e não deixe de ir para este vídeo, para que alcance mais pessoas.